Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com Lalu Cleide. Quero desejar a todos uma semana maravilhosa, né? Começamos segunda-feira, depois do Dia das Crianças, uma semana com mais comemorações, que vem aí também dia 15 de outubro, Dia do Professor. E colocando paz no seu coração, aliviando todas as dores. Eu quero dizer um conselho para você. Não sei se é conselho, mas é uma palavra do que eu venho refletindo sobre meus dramas, meus pensamentos, minhas repressões, meu lado reprimido, meu lado cheio de segredo, meu lado que eu tenho às vezes vontade de conversar e não não me abro com a pessoa ideal e certa. Muitas vezes fraquejei em quem procurei para conversar. E quando eu comecei a perceber que não estava dando certo me abrir com as pessoas que eu escolhi, eu comecei a me fechar para as pessoas e me abrir mais com Deus, orar mais, conversar com o Senhor para Ele me dar discernimento, abrir as portas para eu começar a caminhar em busca de trazer pessoas que me alegrem a viver, que me dê prazer de viver, porque você tem direito de escolher com quem você anda, com quem te faz bem, e que de preferência essas pessoas sejam saudáveis, sejam donas de si, né? Que se conheçam, porque quando você se envolve com pessoas maduras, a sua tendência também é ir buscar o seu lado amadurecido. Eu não estou falando só de moral, eu tô falando de espiritual e sentimentos, né? Sentimentos que você ainda não se curou, de sua infância, da sua juventude ou dos seus erros, né? Porque os acertos não deixam muita marca, deixa alegria, deixa graça, mas os nossos erros, eles nos deixam tatuagens na mente que qualquer gatilho ali que liga aquela dor, a gente se manifesta de uma forma devoradora, de certa forma. E se você não estiver buscando se compreender, se perdoar, perdoar também as pessoas que te fizeram mal, perdoar as pessoas que dificultaram sua caminhada e saber que você consegue, que a parte mais, por mais louco que possa parecer o que eu vou falar, mas os seus momentos difíceis, ele é o que te mais aproxima de você mesmo, do seu profundo, de quem você realmente é e de Deus. E também é o nosso lado difícil, o dia da dificuldade, o dia das tempestades, aqueles dias de vendavais, vamos dizer, de tornado mesmo, aquele dia que o vento está forte na sua vida, que você precisa achar um cantinho para o vento não te levar. São esses dias que te tornam mais experiente, mais desenvolvida como ser humano e principalmente o teu lado espiritual da fé. Porque são os dias difíceis que faz as nossas dúvidas se transformar em verdades, em crenças, em milagres. Porque quando a gente sai de um drama terrível, de um que você estava à beira mesmo de acabou, é o fim, e aqui só um milagre me tira, e você vê que o milagre existe, e você se transforma, é lá que você amadurece, é lá que você fica mais forte, é lá que você... Isso não significa dizer que quando vier uma dificuldade, você já esteja preparada para outra dificuldade, não é verdade. As dificuldades do passado podem nos fazer forte para continuar lutando, mas não nos torna forte diante das outras adversidades que vamos ter que enfrentar. Nós vamos cair de novo, nós vamos chorar, nós vamos buscar meios e pela fé e pela nossa força interior para sair daquele outro problema, mas todo problema que vem não, você não fica imune do seu sofrimento, da dor,
mas em torno do que você vem lutando, vem levantando, vem superando, vem passando suas provações e passando por os obstáculos da vida, você às vezes tem uma tendência da gente se sentir cansado, mas quando vem outra prova da vida, você vai estar mais motivado. Não significa que você está totalmente preparado, que você já sabe como é que você vai desviar, qual é a peça certa que você vai encaixar ali naquela situação. Não sabemos. Isso não dá. Nosso sofrimento de hoje para superar um drama não nos torna tão sábios e tão donos da verdade em outro problema que vamos resolver. Por isso a gente tem que estar o tempo todo confiante em nós mesmos, né? Você tem que confiar em você, tem que confiar em você mesmo. Não adianta dizer assim, você busca em Deus, mas quando você diz, mas eu não sou capaz disso. Como você não é capaz se Deus pode te capacitar do impossível? Como você não é capaz? Como a cura não pode vir para você se você acredita num Deus que tudo pode? Que nada para ele é impossível. Não tem como você se manifestar dessa forma, então você tem que manifestar a força divina, a força do eterno, a força do Criador, para você sair de todos os dramas da sua vida. Vai ter dias que você vai respirar fundo e vai dizer, não estou aguentando mais. Estão tirando a minha autoestima, estão tirando o meu prazer do labor dessa vida, estão me diminuindo o tempo todo. Mas deixa eu te dizer, a parte das pessoas que te diminui, que desfaz de você, que acha que você é uma pessoa, desdenha de você porque acha que você é uma pessoa sem inteligência, sem sabedoria, essa pessoa está dizendo dela, não de você. Isso que você não tem que trazer para você e caminhar com isso, com essa dor, com esse sofrimento, com essa lamentação, não se culpar do jeito que as pessoas te tratam. Você sabe que você não as tratariam assim se você estivesse naquela situação. Mal, com falta de respeito, com falta de educação. Então é sobre isso. Não traga para você os lixos de fora, né? Não importa para dentro de você tanto lixo, porque a mente da gente ela também sobrecarrega, ela também fica pesada. E tem informação que não é para ficar repetindo dentro dela, matutando ali. Você tem que fazer o exercício da paz. Você está indo na academia, está indo na aula de dança, você está fazendo sua caminhada, está bebendo água certinho, está se alimentando com a melhor comida, né? A mais saudável, a mais orgânica. Mas se você não parar, não desacelerar, se você não respirar fundo, não relaxar para a vida, aí nada que você fez de bonito e de bom nos seus exercícios, na sua alimentação, vai te deixar com a mente saudável. Você tem que desacelerar, tem que desocupar, jogar fora esse lixo que botaram dentro de você, não é seu. Carregue suas dificuldades, as que os outros, elas sai por aí jogando, semeando, não seja um terreno fértil para o lixo dos outros, para as ervas daninhas, né? Não deixe que floresça coisas maus, que floresça, que eu digo, é ter vida dentro de você e falar mais alto do que as coisas boas. Essas coisas ruins que te fizeram ou que te fazem, transforme elas em boas, devolvendo eu estava ouvindo uma reflexão que tem pessoas que mandam para outra pessoa um cesto de lixo, né? De lixo, de porqueira, de coisas que tem um cheiro ruim, de estrume, de lixo mesmo, porque quis mexer com a autoestima da pessoa. E tem novelas, tem histórias, tem livros que falam sobre esse detalhe, de você receber uma caixa surpresa, toda linda, maravilhosa, cheia de estrume, cheia de lixo dentro, porque foi o que acharam que você deveria receber naquele momento. E você vai
colhe as melhores flores do teu jardim, né? Ou vai na floricultura e compra aquele mais lindo buquê e devolve para aquela pessoa. Você está dizendo de você. Você está devolvendo o que você é para aquela pessoa. Eu não sei como essa pessoa vai se sentir, se ela vai mudar, mas eu não posso, se ela me dá lixo, eu devolver lixo. Eu tenho que devolver para ela o que eu acho da vida, o que eu acho do amor, o que eu acho da bondade, das coisas lindas que aprendi na Bíblia. Que também para muitos diz, ela é daquelas que acreditam em um livro que foi criado aí pelo homem e foi penetrado na mente do humano desde os inícios da forma que eles quiseram passar. Você pode acreditar assim? Eu não. A Bíblia é um livro de sabedoria e as partes duras que eu não entendia, que eu dizia, por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus ajuda uma turma de uma guerra a vencer e a outra ele deixa todo mundo se acabar? Será que aquela nação era toda, inclusive as crianças, eram perversas? No entendimento do Senhor Deus, que tudo sabe, que tudo pode e pode ver o futuro, certamente ele viu que era uma cultura que ia ser daquela forma e que não iam mudar. E o Senhor eu quero entender assim, o Senhor tem os seus motivos do dia da justiça, do dia de dar muito amor e do dia de fazer justiça. Porque que graça, que espécie de mundo era esse, onde Deus elevasse os ruins, os maus, os perversos, os ditadores, os narcisistas, os que destroem vida como se tivesse fazendo uma coisa prazerosa e boa, que faz o mal sem sentimento nenhum, sem remorso. Então, não poderia também a gente não ter um Deus de justiça, né? Não ficaria bonito e perfeito como é se não tivesse um Deus de justiça, um Deus que faz justiça. E Lucicleide Andrade, que não entendo de tudo e nunca vou entender de tudo, nunca nessa vida, por mais que eu busque, por mais que eu queira entender, vai ter sempre dúvidas e perguntas dentro da minha mente. E por mais que eu queira ser sábia, eu vou ter muita de tolo dentro de mim também. Porque eu sou humana. E eu não tenho o poder de descobrir todos os segredos da vida. Não tenho. Mas de uma coisa eu tenho plena e absoluta certeza. A lei olho por olho, dente por dente, eu não sei como funcionou na época que tinha essa lei. Eu realmente não sei, né, se foi boa, se ela teve alguma coisinha boa que tirou dela. Mas eu, na minha concepção de ser humano, de pouco entendimento, de pouco estudo, né, eu acredito que olho por olho e dente por dente seria uma destruição tão grande, seria um regresso, seria... eu não sei. Eu não incentivo ninguém a ser do mesmo nível. E no olho por olho, dente por dente, essa lei de dar o presente, você dar lixo para as pessoas e receber flores, é onde eu acho que não funciona. Quem te fez muito mal e tu devolver com mal, né? Tu não és perverso, imperfeito, imoral, irresponsável, sem sentimento, desprovido de amor. E se tu não és, tu não vai dar no mesmo grau, não vai ser olho por olho, dente por dente. Tu não vai conseguir ser assim. Quem tem resíduos de sementes boas, a tendência é render, a tendência é se multiplicar.
E glória a Deus por isso. Eu gostaria até de falar também um versículo que cabe muito no meu dia hoje, no dia que eu quero transmitir essa parte de pense a respeito de o que você tem para dar, o que você tem para dar, o que você tem para devolver, o que você tem para reagir. Pense muito sobre isso. E aí eu escolhi alguns versículos para eu falar. E entre eles está Deuteronômio 31:6, que diz assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, porque o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Não tenham medo, porque Deus vai estar sempre com você. Deus não te deixará, não te abandonará, não vai fazer vista grossa, fingir que não te viu. O Senhor te acompanha. Então, por que temes? Por que esse medo? E se você trabalha pelo lado de ser justo, de ser bom, de aguentar mais do que devolver, suportar mais lixo do que devolver lixo, e quando você puder, devolva flores, devolva amor para aqueles que te oferecem mesquinharias e maldade. Também tem Provérbios 3, 5, 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Se eu não me preparar, se eu não chamar Deus para me seguir, para me acompanhar, para me guardar, para estar comigo, para me seguir, ou chegar até primeiro que eu lá naquela batalha, eu não sei se eu vou agir bem. Aliás, eu não vou agir bem. Quem não tem Deus, quem não se confia plenamente no Senhor, mas se confia em você mesmo, você não vai se sair bem, não vai dar certo. Você vai cair, você vai perder, você vai voltar amassado, se voltar. Então, segura nessa, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie em você, porque você você é sabichona, porque você é a mais esperta ou mais esperto. Confia no Senhor. Que tem mais um versículo de Lucas também, de Lucas 1:37, que para Deus não há limites. Continua o que eu acho da vida. Não há limites para o nosso Deus, né? Porque para Deus nada é impossível, nada. Aquilo que você diz assim, ninguém vai poder fazer isso aí. Se o Senhor Deus te preparar e pôr aquela sementinha da força e da fé e tu não desistir. E a coisa parece impossível para eu humana, assim. Mas quando Deus diz, tu vai lá, Cleide, tu vai conseguir, tu vai vencer, não vai ser fácil. Deixa eu te informar que vai ser complicado, vai ter pessoas difíceis na estrada, vai ter os que preferem pôr espinho para dificultar teu caminho do que flores para enfeitá-lo. Então, Cleide, não vai ser um caminho macio para tu andar e nem perfeito. Tem uma pausa que tava uns gritos assim tenebrosos e eu fiquei assim, mas parou. Um choro de desespero, meu lado curioso despertou e eu dei pausa. Também vou continuar falando para vocês do Salmo 91, versículo 2, que diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei plenamente. Eu que falo, e nele confiarei. E eu te digo plenamente, sem medo, com a maior certeza
que mesmo eu errando, quando eu estou com Deus, eu acerto. É dessa maneira, desse jeitinho. E eu não quero passar para vocês nenhuma mágoa, nenhuma tristeza que eu venho passando, as dores do meu coração. Resolvi expor. Não foi pensado. Eu não pensei assim, vou sentar hoje e vou falar de um segredo que eu não conto para ninguém. De repente, eu sempre ando pedindo sabedoria, discernimento e conteúdos a Deus. Eu digo, Senhor, se eu tenho vontade de ser uma youtuber, de estar aqui na frente das câmeras, de ser uma pessoa que compartilha meus sentimentos e os meus pensamentos, que o Senhor me inspire. E eu creio plenamente. Sabe por quê? Aquela parte que diz assim de Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então eu não posso vir para frente das câmeras, falar o que eu bem entender, sem pensar que eu posso levar um processo daqueles que eu não dou conta nem de pagar, né? Falar besteira, coisas que eu não provo, coisas que eu não posso garantir. Então eu peço sabedoria ao meu Senhor, porque o meu entendimento é muito curto. O meu entendimento é nada. E se eu dando a falar aqui muitas besteiras sem pedir o apoio do Senhor Deus, sem pedir que Deus me freie, que Deus me solte o que eu tiver que soltar e que Deus me freie aquilo que eu não dou conta de depois garantir, a minha prosa, a minha conversa, o meu desabafo. Então é sobre isso. Tenho pedido ao Senhor direção, tenho pedido ao Senhor direção no meu casamento, no meu lado de mãe, no meu lado de vó, no meu lado de tia, de irmã, no meu lado de colega de trabalho, no meu lado de amiga, que minhas amigas no momento estão distantes de mim por algum motivo, eu me afastei, elas também, e normalmente elas estão distantes de mim. Distante, que eu estou dizendo, quilômetros, eu estou falando geograficamente. Mas estamos perto porque nos desejamos bem e sabemos que quando paramos de nos falar, não é porque estamos de mal uma com a outra, nem porque estamos chateadas umas com as outras, e nos entendemos muito bem quando voltamos a nos falar. Parece que nós estávamos falando todos os dias. Isso é amizade. Não é aquela que, fulana virou a cara para mim, nunca mais mandou um bom dia. Para com isso. Isso não é amizade. Onde tem que ter cobrança, onde você se sente abandonado, isso não é amizade. Pode ser qualquer coisa, menos uma amizade saudável. Então, eu compreendo dessa forma. Também eu acho que eu já falei tudo, né? Falei o Salmo 91, falei Deuteronômios, falei Provérbios, falei Lucas e falarei do meu Deus onde eu chegar, não para me amostrar, mas para me expor que eu tenho uma fé, expor que eu tenho uma crença. E se muita gente vier me perguntar, essa crença tem te ajudado, tem te tirado das fosses, tem te tirado dos teus dias tristes, tem te ensinado a conviver com as pessoas? Sim, tem. Tem me livrado, tem me defendido. Às vezes eu não tenho força para me defender, o Senhor vai lá e defende por mim e eu fico assim, nossa, como é bom acreditar no Senhor, como é bom confiar em um Deus vivo, como é bom não fazer chacota do santo da minha vida, do que me protege, do que me guarda, do que me criou, que nada para Ele é impossível. Como é bom andar com meu Deus. E eu acho que você aí do lado, que está com a fé abalada, que está estudando muitas outras, não religiões, mas ideias, e deixa eu te dizer, a maioria de quem fez grandes livros, best-seller,
eles leem a Bíblia, eles tiram um pouco daquela ciência espiritual, daquelas palavras, daquelas histórias. A maioria se inspiram na Bíblia. Você pode observar. Raramente eu leio um livro que não tenha tirado algum versículo, alguma frase, alguma ideia da Bíblia. E não acho errado. Eu mesmo, antes de morrer, eu tenho um livro escrito à mão e nunca busquei saber como é que faz para confeccionar um livro. E hoje em dia tá até mais fácil, ó, do que quando eu sonhava quando era menina. Quando eu era menina, eu já sonhava de fazer um livro, de falar. E eu queria mesmo falar das histórias do que eu vivi, dos interiores, das nossas vidas, da vida de um camponês, da vida que eu enfrentei, as coisas boas e as coisas difíceis, as coisas prazerosas e as que me davam medo, pavor, terror. Então eu sempre tive muitas ideias para expor e eu pensava de fazer grandes livros na minha vida. Eu achei que eu ia começar a fazer, mas eu fiz tá num caderninho ainda normal. Preciso que alguém especialista no assunto dê uma verificada do que poderia estar reformando, ajeitando, editando, né? E tem muito mais para eu pôr. Só que lá tem coisas que eu deveria não falar como se fosse da minha vida, para que eu para não me expor tanto assim, né? Normalmente os autores, os escritores, eles criam as histórias, normalmente coisas que eles viveram, mas eles não querem expor e daí inventam um personagem. Eu creio muito nisso. Ou então alguém muito próximo que eles acompanharam e eles querem fazer aquele personagem, enfim. Normalmente tem alguém que inspirou, tem alguma coisa que inspirou, né, gente? E eu tenho esse sonho. Eu não vou morrer, não posso, não devo. Já falei com o Papai do Céu, nós já conversamos sobre isso, mas acho que eu tô lerda. Eu acho que, como sempre, eu tô lerdando, tô sempre... Aí, quando eu falo assim que eu tô lerda, eu volto e penso assim, tem tanta gente que quis ser alguma coisa quando jovem, quando adolescente, talvez quando até criança, mas ela só conseguiu se expor, tudo que ela sonhava de ser, ela conquistou com 70 anos, com 50, outros até com mais idade, se você pesquisar você vai ver. Então não se desanime, não perca, porque eu ainda não fiz, eu ainda não estudei sobre como é que eu vou chegar lá, como é que eu vou confeccionar o meu livro, eu não tenho assim, não acho, talvez ainda não chegou aquela pessoa que acredita em você também como você acredita, ou que acredita pelo menos metade do que você acredita em você, para te dar esse empurrãozinho, para dizer, tu vai conseguir assim, esse meio que você vai conseguir conversar com as pessoas, ou esse WhatsApp, ou sei lá, vai me dar uma dica, onde é que eu vou, onde é que eu me informo para saber como é que eu confecciono o meu livro, porque assunto que é o que não falta dentro dessa cachola. E eu não quero morrer sem fazer meus livros, nem que seja de bolso, mas eu quero. Ai, Jesus! Eu desejo, eu quero e eu tenho certeza que o primeiro passo para você conseguir alguma coisa é você desejá-la. Se você deseja, comece a trabalhar, né, o assunto, comece a exercitá-lo até. Parece impossível, não tem problema. Eu já falei que o nosso Deus é um Deus que para ele nada é impossível. Então, faça, chame por Deus o que tudo pode, para ele lhe capacitar, né? Dessa coisa que sua mente resolveu acreditar que é impossível, para apagar esse negócio. E no lugar de botar que é impossível, dizer assim, vai que dá. Você é capaz, você vai fazer, vai dar certo, vai ser um sucesso. Comece a fazer isso com você. Mas se prepare
para, no caminho, ser forte para os dias das frustrações, que elas existem em toda a caminhada. Não tem nenhuma, não conheci ainda ninguém nesta vida, já pesquisei, revirei, atordoei, pintei, bordei, buscando essa pessoa que chegou no sucesso sem fracasso. Buscando essa pessoa que não sofreu para chegar lá no pódio. Não existe. Mas existe milhões, bilhões talvez, de pessoas que era só um ser humano e de repente virou tudo que ele queria virar. Fez sucesso, fez um nome, deixou aí para todo mundo dizer o nome dele quase todo dia e toda hora. E eu acho, aliás, eu tenho certeza que eu prefiro aqueles que fizeram nome fazendo bênção, graça, abençoando pessoas, inovando a vida das pessoas, abrilhantando novas ideias nos seres humanos, deixando essas frases construtiva que te serve de escada para tu se apegar e dizer, não vou cair daqui, eu vou continuar, tá doendo para dedéu, mas eu vou continuar caminhando aqui e eu vou vencer. E aqueles que a gente sabe que existiram, os maus, os que dificultaram a vida de muita gente, até tiraram a vida de muita gente inocente, porque ele era perverso, porque ele era louco, não, porque louco eu digo, louco somos nós, aqueles apaixonados, aqueles deslumbrados, aqueles que acreditam no amor. Esses que fazem o mal, eu não tenho um adjetivo para dar. Nunca achei. Então, eu quero eliminar esse tipo. Eu prefiro me inspirar em pessoas boas, pessoas que não desistem, pessoas que devolvem flores no lugar do lixo que recebe, pessoas que dão amor, mesmo aqueles que a maltrataram durante toda a vida, e ela acha um jeitinho de mostrar para eles que é melhor que eles, que é muito melhor. Então é sobre isso. Hoje eu sentei para falar de inspirações divinas, espirituais e também de limpeza em todo o seu ser, né? Procure comer coisas deliciosas que lhe deixam toda, né? Tem umas coisas assim que fazem mal para o nosso organismo se comer todos os dias e todas as horas. Se você comer no almoço, no café da manhã, aí ainda petiscar, aí no jantar e todos os dias, você está se intoxicando. Mas, meu Deus do céu, fala sério, que aquele delicioso chocolate, que tem aquele melzinho dentro, eu me intoxiquei uma vez com isso, viu? Vai devagar. Um chocolate que eu só comi porque eu estava na casa de pessoas ricas, que Deus me permitiu. Olha uma lição que eu vou dar para você. Eu fui extremamente pobrezinha. Hoje não. Hoje eu sou rica de um pouco mais conhecimento que eu não tinha, rica de família maravilhosa. A família eu sempre fui rica, viu? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, em parte de família, Deus me abençoou com uma família maravilhosa. Glória a Deus. E outras fraquezinhas de finanças que a gente passa, e eu tinha vontade de comer as coisas gostosas, mas eu não tinha acesso a elas, não tinha como comprá-las. Daí o que Deus fez? Aquele Deus que tudo pode, que confia nele e não no teu entendimento. Confia no Senhor e não no teu entendimento. Sabe onde o Senhor me colocou? Na casa dos ricos. Doutores, fazendeiros, muito dinheiro. Tudo para eles era, às vezes, coisa que para mim era difícil ter na minha casa, para eles era os restos. Para eles era, né? Era resto, era trocado. Então,
comecei a passear em carros bons. Olha o que me acontece, porque eu sou pobre, sempre andei de pau de arara, de jegue e carro de boi. E também já viajei para São Paulo de ônibus, que meus pais, como eu disse a vocês, eram meio, como é que se diz? Retirantes, meio, como é que o povo falava? Não lembro direito. Mãe que falava como era, espírito de peregrino, sei lá, de que não ficava num canto muito tempo, corria para outro e tal. Enfim, andei de ônibus algumas vezes, sim, também, mas quando Deus me colocou, quando Deus, o Rei da Glória, o Criador de todas as coisas, pegou aquela menina pobrezinha e botou na casa dos ricos para trabalhar, era para trabalhar, ganhava meu dinheirinho, vivia numa casa maravilhosa para me ensinar a sonhar, me ensinar. E eu não, aquilo não dizia assim, ah, mas não é minha. Não, eu me sentia apenas acolhida. Eu me sentia, quando você aluga uma casa extraordinária, você que é um bilionário, né? Aí você vai para outro lugar, passear do outro lado do mundo. Aí você aluga a casa que você quer, ou, ou um hotel, né? Aquele hotel extraordinário, não é seu, mas você está pagando por aquele momento. Fala que não é prazeroso. Fala que não faz você ser grato. Não dá, né? Não dá para não ser. Então eu me senti assim, uma pobre, abençoada por Deus dentro de uma casa de gente muito rica, aquelas casas lindas, cheias de detalhes que eu nem imaginava que um dia eu poderia pôr meu pé. Pobrezinha. Sim, nem para trabalhar. Eu não pensava, né? Quando eu era tão lá na Furna d'Água, na casinha de taipa, o chão da minha casa era a própria terra, o planeta Terra, não tinha piso, nem de cimento, nem de nada. Era parede de barro, o telhadinho e fogãozinho de lenha. Aí você acha que Cleide, a menina lá da casa de taipa, não vai se deslumbrar quando vê a casa do milionário? Uma casa, aquele casarão extraordinário, iluminado, cheio de coisas boas, comidas que você nunca nem viu na vida, né? Porque além de eu morar com pessoas muito ricas, tinha pessoas que não eram do nosso país, por exemplo, né? Portugueses, italianos. Convivi com pessoas de outros países. E daí aprendi a acreditar nos meus sonhos. Eu falei, nossa, dentro dessa casa, né? A ver uma televisão, a imagem de uma televisão de qualidade, gente do céu, pensa aí, quantas portas na minha cara, não amassaram a minha cara todinha, porque Deus não deixou, quando eu era curiosa para botar a cara na porta de alguém, para ver, dos pobres, não era nem de rico, viu? Gente pobre comprava aquelas televisãozinhas que pobre podia comprar, e eles só faltavam amassar a minha cara, né? Quando eu ia curiosa para ver as imagens em preto e branco e tal. Às vezes até com aquelas faísquinhas, porque não era de qualidade, era de casa de pobre. Mas os pobres, ignorantes e malvados, né? Que sempre batia a porta na minha cara. Esses existiram também na minha vida, viu? Mas Deus dizia, fica triste não, Cleide. Você vai ver tanta coisa boa de qualidade ainda no futuro. E eu acreditei. Aí, quando eu fui morar com esse povo rico, maravilhoso, viajava. Me fizeram conhecer o mar com 13 anos de idade. Lembro o primeiro biquíni azul, bem composto, que eu era tímida. Lacinho dos lados, me lembro tudo. O biquíni, a parte de cima, cobria tudo. Aí, quando eu fiquei quando não era mais tempo de mostrar nada, mais velha, danei botar aqueles biquíni minúsculos, que o Genilson brigava e tudo mais, mas eu achava o máximo. Mas no início foi esse biquíni grandão, azul. Sabe aquele azul turquesa? Foi o meu primeiro biquíni. Ai, como é bom recordar coisas boas. E a praia que eu conheci, se eu não me engano, foi a praia de Itapuã,
que meus patrões me levaram, Salvador, Bahia. Aí daí foi, eu não lembro a primeira de verdade, se foi Ondina, se foi Itapuã, eu só sei que eu fui em praias, que eu me sentia fora do Brasil, lá em Salvador. Gente, eu era da Furna d'Água, do sertãozão do Pernambuco. Aí quando eu ia para São Paulo era pro interiorzão, Bastos, Rancharia, Quatá, onde eu nasci, IP, eram esses lugares. Londrina, perto que eu também a minha mãe já foi internada em Londrina, então a gente ficou na divisa entre São Paulo e Paraná. E aí eu fiquei deslumbrada com aquelas praias, com aqueles lugares lindos, pessoas maravilhosas. A areia para mim era coisa extraordinária, o mar. Enfim, eu estava deslumbrada, eu estava avistando pela primeira vez na minha vida com 13 anos. E caramba, então as paixões da minha vida, Deus me permitiu ser natureza. As minhas primeiras paixões fortes, avassaladoras, que me completava, que me deixava a mulher mais ou a menina mais feliz do mundo, foi conhecer o mar, foi andar na areia da praia. Foi essas coisas assim maravilhosas. E você morar num apartamento vigésimo segundo, era 25º andar. Você subir naquelas alturas, você matuta da roça, aquilo era tudo muito novo, tudo muito diferente, tudo muito emocionante, tudo muito louco pela luzinha, gente. E aquilo, eu não vou dizer para vocês que não tinha dor. A saudade da minha família que ficava no interior. Eu era uma moleca. Mas quando eu ia para a sacada, eu não conto para vocês que até hoje meu coração, ele dá uma tremida gostosa. Que eu olhava, ali por a Ondina, por a Barra, por ali que eu ficava, e nessa altura desse prédio, a vista era para o mar, pelo amor de Deus, que lindeza. De dia era maravilhoso, de noite era extraordinário. Ai, meu Deus, eu naquela sacada, olhando para aquele horizonte sem fim. E aqueles navios maior do que a minha cidade de Utinga. Na época Utinga era o tamanho do ovo. E aquele navio maior do que a minha cidadezinha do interior. Meu Deus do céu, aquilo era muito para mim. Era extraordinário demais e eu me deliciava, meu olhar, meu tudo, meu Deus, foi aí que eu comecei a ficar mais, virei a escritora da minha vida. Se eu não publiquei o livro e eu morrer sem publicar, dentro do meu coração, da minha mente, eu já publiquei os mais best-sellers da minha vida, porque minha mente é criativa e eu vivi coisas maravilhosas. E, enfim, é isso, gente. Como é bom recordar. Eu venho pra cá, juro que eu não sabia que eu ia, né, lembrar de tantas coisas boas também que já vivi. Ai, Bahia. Foi aqui que eu me criei de verdade. Maravilhoso. Bahia do Brasil. Gosto de muitos, muitos, muitos lugares. Mas as maiores histórias, as mais lindas, as mais extraordinárias, as mais, talvez, inacreditáveis, eu vivi por aqui, na Bahia. Bahia de Todos os Santos. E o meu Deus vivo, me colocando nos melhores lugares do mundo. E às vezes a gente fica um pouquinho metida, às vezes eu fico, gente, eu esqueço que eu sou aquela menina que carrega uma simplicidade dentro do seu coração, e aí a gente fica metida. Daí quando uma pessoa dá uma chamada assim na gente, a gente diz, por que tá falando assim comigo? Eu sou a maravilhosa Cleide, né? Por que tá falando dessa forma, desse modelo comigo? Aí depois eu baixa a bola, Cleide, que você não é
essa, você não é essa beldade toda, mulher? E daí vou seguir na vida, acreditando em um Deus que me põe em lugares extraordinários, em lugares incríveis, em lugares que tem cheiro de abundância, sabe? Cheiro de vitória, cheiro de vida boa, cheiro de vida nova, cheiro de muito dinheiro para pagar aqueles bolinhos que eu desejei na minha infância, aquele sorvete que eu só via os outros lambendo e eu queria pelo menos uma lambida. Hoje eu acho que eu posso pôr uma sorveteria, graças a Deus. Então é sobre isso. É sobre as estradas que Deus te fez caminhar e sobre os pódios que Deus te permitiu subir, sobre os aplausos, os fio-fios, os uhul, arrasou. É sobre isso que Deus te põe. E não deixa subir para a cabeça quando as coisas melhorar na tua vida, mas tenta resgatar pessoas também. Faz com o teu cordãozinho do amor de Deus, puxar mais pessoas para seguir com você uma vida plena, uma vida gostosa, uma vida de bênção, né? Abençoa pessoas ao teu redor, com palavras, ajudando, falando que, dessa forma aqui, não vai ser legal. Eu creio que dessa forma aqui tu vai fazer mais sucesso. Tão bonito. Agora você esperar, dar risada, fazer chacota, porque a pessoa tá ali patinando, pelejando, e você sabe o que você poderia dizer a ela para ela se fortalecer e fazer aquela coisa melhor, você fica debochando. Deixa eu te dizer, você vai debochar, mas vai ter um dia que você vai patinar tanto na sua vida, que talvez você se lembre. Hoje eu estou passando o que fulana passou quando eu poderia ajudar ela. Você vai se lembrar, sabe? Porque a consciência Deus fez foi para cobrar gente ruim, gente sem qualidade de vida, gente que está aqui no mundo só para dificultar a vida dos outros. Deus vai fazer você se recordar. A mente, Deus deu esse negocinho que não se apaga, que você só apaga uma lembrança forte na sua mente se você danificar o seu cérebro, se você levar uma pancada, um acidente que te faça esquecer. Do contrário, tu lembras. Sabe para quê? Para tu ser ou grato ou tu dizer como eu fui perverso. Será que eu posso ainda mudar, pedir perdão, fazer melhor? É para isso que a consciência existe, é para te cobrar, para te acusar e também para te fazer ser grato. Olha eu filosofando. Para que eu li? Para que eu estudei? Se não foi para filosofar, para falar de Papai do Céu, para falar das histórias que parecem histórias de Cinderelas. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, que é assim. E agora eu vou cuidar, porque tem muito para lavar, muito banheiro para limpar, muita casa para limpar. Graças a Deus, Deus me deu uma casa extraordinária, grande, maravilhosa. Muita comida, muito prato para lavar. Né? Temos que agradecer, que ser gratos. E bora relembrar, encerrar o vídeo, relembrando. Eu vou falar essa parte do Salmo 91. Já botei meu óculos aqui, a letra tá imensa, mas fica mais gostoso de óculos. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sim, eu me firmarei, confiarei plenamente, com toda a minha força. E nem quando eu errar, se eu estiver com Deus, eu não vou me dar mal. Até quando eu errar, quando eu escorregar, quando eu por um vacilo cair, eu não vou me dar mal. Porque Deus vai me erguer, me levantar, me sustentar, me dizer força, que eu te fiz forte, corajosa. Amém.
E para minhas colegas, minhas amigas e minha plateia, eu digo mesmo, põe Deus fortalecendo, te dando coragem, força, tirando todo o medo do teu coração, porque quem tem Deus não pode temer. Tem que ir firme, se não é meia fé. Se tu confia plenamente no nosso Senhor, que tudo pode, que nada para Ele é impossível, tu não pode estar com medo. Ajusta as velas e segue. Porque tá chegando na casa dos teus sonhos, mulher. Amém? Enquanto não chega, não fica desesperada só em chegar lá na casa dos teus sonhos, não. Vai observando o que tem de belo até chegar na casa dos meus sonhos, para eu viver, para eu respirar, que nessa praia que eu fui. As primeiras praias que eu conheci foram, sim, da Bahia. Eu fui na Praia do Forte, eu fui em praias que eu nem lembro o nome. Lindas e maravilhosas. Todo final de semana o patrão e a patroa ia curtir praia e me levava. Não era bom? Passaporte, uai, para viver coisas maravilhosas. E sobre as dificuldades que eu enfrento, é nada. Tem tanta gente aí enfrentando uma dificuldade maior, lutando pela sua própria vida, que está enfrentando um problema de saúde muito grave. E como que ela tá? Firme, firme com Deus, porque ela acredita, porque ela sabe que Deus é o Deus do impossível, que nada para o nosso Deus é impossível, como disse Lucas no capítulo 1, versículo 37, que diz: porque para Deus nada é impossível, em Lucas, né? Tá. É sobre isso. Desacelera e não tema. Não tema. Porque Deus é contigo. Deus é com nós. Amém? Pronto, vamos encerrar o vídeo. O que vai cuidar? Vai fazer almoço. O que dá? Tá, meu nível aqui no YouTube, ó, não sei o que tá acontecendo, se a prosa tá ruim, não sei. E eu desisto? De maneira nenhuma. Cada dia eu acordo com mais vontade de falar. Cada dia eu acordo. Vocês não estão vendo mais eu nos rios, nem nos matos, nem nas serras da Atalaia, nem em serra nenhuma. E eu também não sei em que serra eu vou, nem que roça eu vou, mas Deus vai preparar. Sabe por quê? Eu sou feliz, gente, com a natureza. Eu sou feliz quando eu olho para o horizonte e vejo aquele infinito de mundo. Para você dizer, que mundo, que criação extraordinária do meu Pai. Amém? Então, logo eu estarei passeando e mostrando para vocês. Para isso, o nosso poçante está lindo e maravilhoso. Qualquer hora eu filmo ele para vocês verem. O Genilson está cada dia mais... sabe aquele negócio dando brilho? Cada dia mais o Genilson dá um brilho no nosso carro. E Deus vai ajudando. Ficou, gente, esse ano ele ficou quase o ano todo na oficina, a céu aberto, não era nem debaixo de um negócio assim, que quando o Genilson veio me dizer, já estava quase tirando o carro, né? Senão eu ia ficar aperreada. Ah, Maria, quando sair não vai ter mais nenhum carro. Mas graças a Deus, esse tempo era necessário, o nosso carro estava na UTI. Agora, gente, ó, tá de vento em popa, glória a Deus. E só gratidão. E ele vai me levar em muitos lugares lindos para eu mostrar para vocês. Beijo, até mais. E, ó, se gostou desse vídeo, se aguentou ficar até aqui com a luzinha, poxa, compartilha com alguém que você acha que gosta de um papo assim. Mas quem não gosta, quem vai bugar meu vídeo, porque você sabe que se clicar no vídeo e não assistir um pouquinho, você vai estar me prejudicando. Então, eu espero que as pessoas que clicar no meu vídeo gostem de mim, que Papai do Céu esteja no coração de cada um, para que minha palavrinha vá até vocês e que vocês sejam meu apoio, né? Sejam
como é que se diz? Meu botãozinho, meu passaporte para um futuro próspero, um futuro que nem aquela praia, né? Que eu da casinha de taipa, de repente, no melhor bairro de Salvador. Uai, Deus é Deus, né, meu filho? Brinca. Tchau, tchau.